Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma lição de um curso em milagres, aqui com a jornada do professor Kenneth Wapnick. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Despertar do Ser, a página no Instagram despertardoser.100. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Ana Morari e o propósito desse canal, o propósito dessa página é a gente estudar juntos, aprofundar juntos os estudos dos exercícios de um curso em milagres, tá bem? Então, mais uma vez, essa lição 136, juntamente com os comentários do professor Kenneth e com as passagens do texto, do livro-texto que ele traz para dentro da lição, a gente vai ter que fazer de novo uma aula dividida em duas partes, tá? Parte 1 e parte 2, certo? E como a gente faz sempre, a gente se coloca em total disponibilidade, num lugar que a gente pode chamar de sala de aula, que é a sala de aula de Jesus. A gente pode até se imaginar entrando nessa sala de aula com Jesus como nosso professor, como o Espírito Santo como nosso guia, com total disponibilidade para aprender o curso de Jesus. Não o curso em si, mas o conteúdo, né? A mensagem. Pouco importa a forma. Jesus nos mandou em forma de curso porque é a forma que a gente mais aprende aqui, que a gente mais compreende, mas também esse curso é um curso em termos de caminho, o caminho que a gente escolheu para voltar à memória do nosso verdadeiro ser, em unicidade com Deus. A gente estabelece a meta da paz para essa aula, a gente se coloca disponível para Jesus com as mãos vazias e a mente aberta para aprender um novo, porque nesse tempo, nesse momento aqui, depois de tantas lições, a gente já está pronto para se desfazer das nossas crenças. A gente sabe, a gente já percebeu que Jesus ensina primeiro desconstruindo as nossas crenças, trazendo à tona a sujeira do nosso inconsciente, as ilusões que estão guardadas dentro do nosso inconsciente, para depois nos colocar em contato com a verdade. Então, mesmo que a gente entre para a sala de aula com as mãos cheias de julgamento, de crenças, de medos, porque a gente sempre entra ainda com um pouco disso, né? Não tem importância, porque o amor de Jesus desfaz tudo o que a gente aprendeu se a gente deixar. Se a gente se colocar em disponibilidade, em humildade, de que a gente está errado e ele está certo, ele termina de desfazer o que a gente não soltou antes de entrar para a sala de aula, para que a gente tenha espaço para a verdade. Uma mente cheia de ilusões não abre espaço para a verdade, né? Então vamos lá, meus queridos. A lição 136, a ideia principal da lição 136 é: a doença é uma defesa contra a verdade. E o professor Ken introduz essa lição dizendo mais uma vez que essa lição está entre as lições mais importantes do livro de exercícios, não apenas pelo que ela diz sobre a doença, mas por seus comentários mais gerais sobre como nos defendemos contra a verdade. A gente se defende contra a verdade o tempo todo, é o medo do amor. E a gente se defende negando
né? Para rever brevemente, o plano do ego afirma que o pecado e a culpa são reais. Uma estratégia para nos fazer temer a mente e então a deixarmos, projetando nossos seres pecaminosos e culpados para que sejam percebidos em outra pessoa. Assim, vemos o pecado e a culpa no corpo de outra pessoa, ataque, e no nosso próprio, doença. Então a gente vê, né? A gente presencia, a gente percebe, a gente é o espectador, né? Desse filme insano aqui. Muitas pessoas já são mais de atacar, de brigar, né? De atacar o outro. E outras pessoas que já são mais introspectivas, não são de projetar essa culpa no outro, mas ela, porém, projeta no próprio corpo em forma de doença, né? No entanto, quer a culpa e a dor sejam vistas ou não no seu corpo ou no meu, eu me esqueço da sua fonte na minha mente. Dessa forma, cumprindo a meta do ego de nos manter sem mente e, portanto, incapazes de escolher a verdade. Assim, enquanto Jesus fala especificamente sobre doença, especialmente na segunda parte da lição, ele poderia com a mesma facilidade dizer que o julgamento é uma defesa contra a verdade. Assim como a raiva, depressão, ansiedade e especialismo de qualquer forma. O conteúdo de qualquer coisa que sentimos ser um problema aqui, requerendo nossa atenção e planejamento, é o mesmo. As formas podem diferir, mas ver problemas no mundo direciona nossa atenção para longe da mente. O propósito do ego para tudo. Dessa forma, nunca nos lembramos de que o verdadeiro problema está dentro de nós. É por isso que é tão tentador ver Jesus e o Espírito Santo fazendo coisas para nós no mundo. Eles fazerem isso significa que existem problemas reais aqui, demonstrando a realidade do mundo e tornando muito mais fácil esquecer que a mente é a única fonte dos problemas e sua solução. Hoje me veio nessa demanda, vamos dizer assim, né? A filha com problema de relacionamento na escola e ela, assim, no sentido de reclamar para mim porque ela vê que os pais dos colegas defendem os filhos, resolvem, vão atrás, fazem coisas na forma para defender os seus filhos, né, dos ataques dos colegas, e eu sou totalmente à parte disso, eu não me envolvo com essas coisas, sabe? Eu não sei também um jeito de me defender, mas também com o que a gente aprende num curso em milagres, eu sei muito bem que não adianta nada eu agir na forma com os conselhos do ego, porque a gente vai lá cheio de especialismo, cheio de raiva, projetando ódio, projetando culpa. Então, eu disse, filha, não espere que a gente, com o conhecimento que a gente tem, vá tomar as mesmas atitudes que os pais dos colegas estão tomando. A gente escolheu um outro caminho, a gente escolheu um outro professor. Então, muito provavelmente não vai ser do mesmo jeito. A gente não faz mais nada, não planeja mais nada. Como que eu vou resolver isso com meu colega, né? A gente não fica se ocupando a mente, preocupando a mente, gastando energia, pensando sozinho. Porque se a gente planejar sozinho, os planos são todos do ego. E é o primeiro que responde. Então a gente precisa
dar um passo para trás com Jesus, para que o amor nos guie. E nada específico. Jesus, me ajuda a resolver esse caso com os coleguinhas da minha filha. Não. É pedir a Jesus que mostre a verdade na situação. Que na verdade a gente já sabe o que é. É um conflito na mente. O problema criado na mente, que é a gente acreditar que o outro é um outro separado de mim, que não tem nada a ver comigo, que eu não tenho nada a ver com o que está acontecendo na cena, jogando a responsabilidade toda lá fora. Se a gente sai já, porque vou defender meu filho, porque, né, acontece o que a gente vê muito. Os pais se metendo no meio dos conflitos das crianças na escola. Daqui um pouco as crianças que, acredito eu, entregam muito mais para Jesus e para o Espírito Santo, mesmo sem saber, porque eles têm mais contato com o amor e com o perdão. Então daqui a pouco as crianças estão em paz, fizeram as pazes, mas os pais, os adultos que estão mais, vamos dizer assim, identificados com o ego, estão de mal, estão brigados. Então eu vejo isso o tempo todo, né? Então, antes eu ia estar muito preocupada, eu ia estar com raiva até das próprias crianças. Deixa uma criança ir bater no teu filho para ver se tu não vai ficar com raiva da criança. Aí tem gente que diz, eu não fico com raiva da criança, eu fico com raiva do pai e da mãe. É a mesma coisa, muda a forma, o conteúdo, que é o ódio do ego, é o mesmo. Né? Então, como eu vi hoje, vi uma live hoje da Paulinha Oliveira, da Frequência do Amor, que eu adoro as coisas dela também, né? Fazia tempo que eu não assistia. E ela dizendo, né? A gente pode até ter escolhido esquecer o amor, mas o amor nunca esqueceu da gente. Então, só com essa frase, sabe? A gente escolheu esquecer o amor quando entrou em conflito com um amigo, ou mesmo com um inimigo, né? Um amigo ou um inimigo, dá no mesmo. Se a gente lembrar que foi uma escolha nossa esquecer do amor, mas que o amor nunca esqueceu da gente, a gente já parte de outro lugar. E aí, até o final da nossa conversa ali, a minha filha já estava dizendo assim, já estava olhando por outra perspectiva, ela já estava olhando que devia ter algo incomodando o coleguinha, porque ele não era normalmente assim. Então, a raiva e a indignação já tinha até passado. Ela dizendo que ela quer continuar sendo amiga dele, porque eles são amigos. E que ele deve estar passando por algum problema, sabe? Então, a empatia já saiu do lugar de raiva, já entrou pro lugar da empatia, de realmente perceber que ele não é assim desse jeito, o coleguinha não é assim de agir desse jeito, que ele é amigo de todo mundo sempre e tal, e que ele deve estar passando por alguma dificuldade, e ela voltou para essa visão do amor, assim, sabe? Então, sempre, gente, um passo atrás, com Jesus, e não planejando mais nada por conta própria, porque conta própria é ego, né? E a gente segue aqui na sala de aula, né? Agradecendo, inclusive, as lições, porque tudo é lição se a gente permitir, né? E aqui a gente começa, então, nessa primeira frase da lição, que Jesus diz: ninguém pode curar a menos que compreenda a que propósito a doença parece servir. Então, mais uma vez, né? Se a gente tomar tudo como lição, se a gente se permitir, se a gente estiver num estado de disponibilidade de aprender, a lição vai servir
com o propósito de desfazer o equívoco da mente. Mas se a gente não está disponível, é como na escola, pode vir 50 professores de física, de matemática, tu não está disposto a aprender cálculo, ponto. Então não importa o professor que aparecer, você não vai aprender, você não está disposto, né? Não está disponível. Mesmo que venha inúmeras formas de lições diferentes para aprender o mesmo cálculo, também não vai adiantar. É a falta de disponibilidade da gente, né? De querer mesmo, né? Então, esse tema é importante e equado em declarações do texto e do manual de professores. Essa parte aqui é do texto, que é do capítulo 8. A doença é um modo de demonstrar que pode ser ferido. É um testemunho da tua fragilidade, da tua vulnerabilidade e da tua extrema necessidade de depender de orientação externa. O ego usa isso como seu melhor argumento para a tua necessidade da orientação dele, do ego, né? Que já estava vindo aqui na minha mente assim, ó, né? É testemunho da fragilidade, da vulnerabilidade e da tua extrema necessidade de depender de orientação externa. Isso não quer dizer de um guru, não, nem de um médico, nem de um terapeuta, enfim, nem de um padre, de algum guru espiritual, não. É do próprio ego. Então a doença é um modo de demonstrar que pode ser ferido e que tu precisa do ego para te orientar. O ego dita receita sem fim para evitar resultados catastróficos. A cura, agora do manual de professores. A cura envolve a compreensão do propósito da ilusão da doença. Quando a gente descobre o propósito da ilusão da doença. Sem isso, a cura é impossível. A cura é realizada no instante em que aquele que sofre já não vê nenhum valor na dor. Quem escolheria sofrer a não ser que pensasse que a dor lhe traz algo e algo de valor? Ele tem que pensar que é um preço pequeno a ser pago por alguma coisa de maior valor. Pois a doença é uma escolha, é uma decisão. Lembre-se de que num curso em milagres o propósito é tudo. Quando você entende o propósito de algo, pode fazer algo em relação a isso. Assim, é importante entender a estratégia e propósito fundamentais do ego. Nos manter enraizados no corpo para que nos esqueçamos de que temos uma mente. A verdadeira cura é impossível, a menos que percebamos a que propósito a doença parece servir. Não é que a doença nos escolheu ou que veio de forma espontânea. Nós a escolhemos. Pois só então compreende também que o seu propósito não tem significado, não tem causa ou qualquer intenção significativa. A doença não pode existir de forma alguma. É-nos dito no manual para professores que todas as formas de doença têm o mesmo propósito e, portanto, não são diferentes na realidade. Seu propósito é nos proteger do pecado e da culpa em nossas mentes. No entanto, uma vez que o pecado e a culpa não estão realmente ali, o propósito do ego é sem significado. Se nós dizemos que o pecado é a causa da doença, mas não existe pecado, então a doença, como efeito, é tanto uma ilusão quanto a crença de que nos separamos de Deus, não é? Se o pecado é causa,
a doença é o efeito, mas o pecado não existe. Então o efeito dessa causa também não vai existir. É ilusório. Veja, por exemplo, aqui no capítulo 26, o professor Ken cita pra gente. Toda doença vem da separação. Quando a separação é negada, a doença se vai. Pois se vai, é assim que a ideia que a trouxe é curada e substituída pela sanidade. A doença e o pecado são vistos como consequência e causa, né? Efeito e causa, em um relacionamento que é mantido fora da consciência, para que ela possa ser cuidadosamente preservado na luz da razão. Dito de outra forma, o propósito da doença é provar a existência do pecado. Mas o pecado é sem causa porque vem do nada. Nunca nos separamos realmente de Deus. Então, quer dizer, o ego nos faz acreditar que a doença é a causa, o efeito do pecado, que seria a causa. Tá, e qual a causa do pecado? A separação de Deus. Então, desde a causa original, já é ilusório, já não existe, nunca existiu. Nem a separação, nem o pecado. Então, o que não tem causa não pode ter efeito, né? Portanto, vindo do nada, o pecado em si mesmo tem que ser nada, assim como a defesa contra ele. O mundo e o corpo são nada e vêm do nada. O problema é que nós pensamos que o pecado é real e, portanto, pensamos que ele precisa de uma defesa ou de um efeito, que é a doença. No entanto, mais uma vez, é o nada causando o nada e sendo defendido pelo nada. Uma vez que isso é visto, a cura é automática. Vamos ver o que Jesus falou lá? Então, se não há causa, né, ou qualquer intenção significativa, a doença não pode existir de forma alguma, e uma vez que isso é visto, a cura é automática. Isso é assim porque a doença é a crença em que a separação é real, né? Mais original, ainda mais lá naquele instante insano, né? Uma vez que a doença não tem nada a ver com o corpo, a cura não tem nada a ver com o corpo. Uma vez que a doença não tem nada a ver com o corpo, a cura não tem nada a ver com o corpo. A manifestação da doença em sintomas físicos não é nada além da projeção do pensamento doente ou de separação da mente. Pelo fato de ideias não deixarem sua fonte, a ideia da doença física nunca deixou sua fonte na mente. O pensamento de que eu me separei de Deus. Gente, e quando que a gente ia sonhar isso? A gente tem 1000 causas da doença aqui na forma, né? E até na forma psicológica, não só na forma do corpo, mas do corpo psicológico também, né? E a gente nunca chega na tal da causa. Não importa o que a gente busque, não importa o que a gente procure, os terapeutas que a gente vá, hipnólogo que a gente vá, eles chegam numa causa que é sem substância, sem fundamento, sem existência. É baseado na ilusão, como é a própria doença, né? Faz de um efeito ilusório uma causa ilusória também. Então, a expiação desfaz a separação, assim como a cura desfaz a doença. A expiação quer dizer a correção na mente desfaz a separação, a crença na separação. E assim a cura desfaz a doença. Verdade desfazendo ilusão.
Esse então é o cerne da cura, uma mudança na mente sobre a realidade da separação para a expiação, não tendo nada a ver com o corpo de forma alguma. A seguinte passagem do Manual para Professores deixa a natureza da cura cristalinamente clara. A cura necessariamente ocorre na exata proporção em que se reconhece que a doença não tem valor. Basta ele dizer: eu não ganho absolutamente nada com isso, e está curado. Mas, para dizer isso, ele primeiro tem que reconhecer certos fatos. Em primeiro lugar, é óbvio que as decisões são da mente, não do corpo. Isso ia dizer, é na mente, é o tomador de decisões que tem que dizer não, que tem que compreender, aceitar e experienciar isso. Eu não ganho absolutamente nada com isso. É o tomador de decisões, não é o pensamento cerebral, tá? Senão, né, seria bem mais fácil. Mais fácil no nosso ponto de vista aqui do ego, né? Se a doença não é senão um enfoque falho de como solucionar problemas, ela é uma decisão. Então, a doença é uma decisão na mente, né? E se é uma decisão, é a mente e não o corpo. O corpo não decide nada, né? Então, se é uma decisão, é a mente que toma e não o corpo. A aceitação da doença como uma decisão da mente, com um propósito para o qual ela quer usar o corpo, é a base da cura. Então, a aceitação da doença como uma decisão na tua mente, com um propósito para o qual ela quer usar o corpo, é a base da cura. E isso é assim para a cura em todas as formas. Qual o requisito único para essa mudança de percepção? Jesus pergunta. Simplesmente isso. O reconhecimento de que a doença é da mente e não tem nada a ver com o corpo. O reconhecimento que o problema surgiu na mente e só pode ser resolvido na origem. É o reconhecimento que é a torneira que está com vazamento, então eu só posso resolver o vazamento na torneira. Gente, chega a ser óbvio, por isso que às vezes Jesus diz, né, que é tão fácil, tão simples, porque, veja, se eu tô com um vazamento na torneira da minha pia da cozinha, por que que eu vou contratar uma equipe para ir lá e quebrar minha calçada, o meu esgoto? Se o problema do vazamento é aqui na torneira. Então, a gente resolve onde o problema surgiu, na causa, né? Voltando, então, uma vez que isso é visto, né? Que a doença não pode existir de forma alguma, a cura é automática e ela dissipa essa ilusão sem significado pelo mesmo enfoque com que leva todas as ilusões à verdade e simplesmente as deixa lá para que desapareçam. Então, esse reconhecimento, né, dissipa essa ilusão sem significado. Você traz as ilusões à verdade, não o contrário. Quando você pede para Jesus ajudá-lo nesse mundo, você traz a verdade dele à sua ilusão, pensando que o céu o está ajudando aqui. No entanto, é apenas o ego que é ajudado, pois você perpetua a ilusão da separação por reforçar a realidade do mundo e do corpo, e que problemas aqui são a causa da sua infelicidade. Nossa, gente,
Eu vou ligar a luz aqui rapidinho, porque tá fechando o tempo. Vai chover de novo e aí a luz já tá estranha. Acho que melhorou um pouquinho. Voltando aqui então. Em vez disso, então Jesus pede que você leve essa ilusão à mente, que é onde tem luz. Lembra que a gente não tenta ver as sombras no escuro, a gente não tenta ver o monstro no escuro, nem procurar um ladrão no escuro, né? Fazendo umas analogias assim, às vezes, pra gente entender um pouco melhor. A gente não vai procurar um ladrão no escuro, um bicho, um monstro, né? Um monstro. A gente não vai procurar no escuro, a gente vai pegar uma lanterna e vai, né? Ou algo que a gente não enxerga muito bem, a gente leva a luz. Então a gente leva a ilusão à mente, a luz da mente, a luz do amor, percebendo que o problema não está no seu corpo doente ou no de outra pessoa, mas na escolha pelo ego. A ilusão oculta é de que o ego fala a verdade e o problema é acreditar nele. Assim, você traz a ilusão do corpo, a ilusão na sua mente. E para o tomador de decisões que corrige a escolha equivocada. É isso. Você leva a ilusão do corpo até a ilusão na mente. O que é a ilusão na mente? É aquela parte que o tomador de decisões escolheu acreditar numa mentira. Então, o tomador de decisões que corrige a escolha equivocada. A cura é o resultado feliz desse processo de levar a escuridão do ego à luz do Espírito Santo. E o professor Kenneth coloca aqui essa passagem do capítulo 14. A expiação simplesmente traz a não santidade, a mente equivocada, à santidade da mente certa. Ou seja, o que fizeste para o que és. Leva o que fizeste do Filho de Deus até o Filho de Deus. Trazer a ilusão à verdade ou o ego a Deus é a única função do Espírito Santo. Então, Jesus fala aqui na lição, né? A doença não é um acidente. Como todas as defesas, é um instrumento insano para o auto-engano. Outro termo para instrumento insano é mágica, que é descrita no Curso em Milagres como uma tentativa de resolver um problema que não existe e, portanto, não está lá. A doença é um instrumento insano para o auto-engano, pois ela nos engana para pensarmos que existe um problema no corpo, necessitando de uma solução. Ainda outra forma de mágica que tenta remediar o corpo doente. Todos os meios materiais que aceitas como remédios para doenças corporais são reafirmações de princípios mágicos. Mágica é auto-engano, porque o problema não é o corpo doente, mas a mente doente. E não é a mente psicológica. A mente psicológica doente também é uma sombra, uma defesa contra a verdade. Nunca iríamos perceber que essa mente também é uma ilusão, até primeiro nos lembrarmos de que temos uma mente. Tem uma mente que é ilusória, que é aquela mente que resolveu se identificar com o ego, né? A doença, então, é uma das formas mais persuasivas do ego de manter nossa atenção enraizada no corpo. Uma forma específica da estratégia mais geral
da estratégia geral do ego de nos manter sem mente, nos manter aprisionados no corpo, acreditando que a gente é sem mente, né? Porque de vez em quando até dá umas enganadinhas na gente, porque a gente acredita que a mente é isso aqui. Muita gente nem até acha que tem mente, mas acha que a mente é essa, do pensamento mental. Então, mais uma vez que Jesus fala na lição, né? A doença não é um acidente, como todas as defesas, é um instrumento insano para auto-engano, e como todas as demais defesas, né? O seu propósito é esconder a realidade, atacá-la, modificá-la, torná-la inepta, deturpá-la, distorcê-la ou reduzi-la a uma pequena pilha de partes desagrupadas. É isso que o ego faz. É isso que as defesas do ego faz, né? Distorce toda a realidade. O objetivo de todas as defesas é o de impedir que a verdade seja íntegra. As partes são vistas como se cada uma fosse íntegra dentro de si mesma. Então, o professor Kennedy explica pra gente essa passagem, dizendo que isso pode ser compreendido em 2 níveis. Primeiro, eu acredito que existem partes separadas, órgãos, sistemas biológicos, dentro do meu corpo. Nesse aspecto, uma das frequentes críticas mais sensatas contra a medicina ocidental é que ela não trata a pessoa como o corpo todo, né? Como um todo, mas apenas suas partes. Um fígado doente, uma perna quebrada, um estômago com problemas, uma dor de cabeça, etc. Segundo, eu vejo esse corpo como o problema. Quer eu veja de forma holística ou não importa, pois o corpo ainda é visto como separado dos outros, para não mencionar uma mente da qual nem estamos conscientes. A verdade do Filho de Deus é que ele é completo como espírito. Nesse sonho de fragmentação do mundo, ele realmente parece ser separado. Cada um de nós é um universo em si mesmo. Se eu cuidar de mim mesmo, o que acontece com outra pessoa é irrelevante, pois não me afeta. Um gritante contraste com a famosa linha de John Donne: nenhum homem é uma ilha sozinha em si mesma. No entanto, o ego nos faria acreditar que o Filho de Deus foi despedaçado em fragmentos, dessa forma atacando sua identidade como espírito unificado. Assim, pensamos que somos separados uns dos outros e que os sistemas em cada corpo separado agem de forma independente. Portanto, dizemos mais uma vez que temos uma dor no estômago, garganta inflamada ou um ataque de ansiedade. Em outras palavras, pensamos em termos de sintomas específicos, exatamente o que o ego quer. A separação assim é tornada real, com a doença sendo um meio poderoso de reforçar essa realidade e na qual repousa seu propósito. Jesus agora deixa a discussão sobre a doença, a qual vai retornar depois, e se dirige agora às defesas em geral, descrevendo como o ego cumpre sua estratégia de nos manter sem mente. Então, as defesas não são involuntárias, nem são feitas sem consciência. São varas de condão mágicas e secretas que manipulas quando a verdade parece ameaçar aquilo em que queres acreditar.
Vamos dizer, professor Kenneth vai agora esclarecer pra gente essa parte. Vamos dizer que você se percebe sentindo intensamente a presença de Jesus e acreditando no que ele ensina. Você pratica com frequência maior, conforme reconhece que o julgamento não mais o torna feliz, e nem fazer coisas por conta própria, nem tomar decisões por conta própria, né? Perdão, gente. Que barulheira. Isso que eu saí da peça lá da frente e vim pro meio da casa. Imagina se estivesse lá. Peço desculpa para vocês pelo barulho, que eu não vou conseguir editar esses vídeos hoje, tá? Não tenho conseguido até vários dias, tá indo do jeito que vai ao vivo, tá indo pro YouTube. No entanto, pedir a ajuda de Jesus lhe traz paz, assim como o fato feliz de estar errado. E ainda existe uma pequena voz sussurrando de forma não tão docemente em seus ouvidos, que se você continuar a se identificar com Jesus e seus ensinamentos, será aniquilado, perdendo sua individualidade e especialismo. E logo não haverá mais nada para você. Ouvindo essa mensagem ameaçadora, nós ficamos com medo e empurramos Jesus para longe, para voltarmos para nossos aliados de culpa, medo, ataque e doença, acreditando que estamos a salvo mais uma vez. Essa dinâmica da retaliação amedrontadora do ego diante da nossa rejeição a ele é ecoada nessa passagem já citada, capítulo 8. Quando te unes a mim, estás te unindo sem o ego, porque eu renunciei ao ego em mim mesmo e, portanto, não posso me unir ao teu, Jesus nos diz. Nossa união é, assim, o caminho para renunciares ao ego em ti. A verdade em nós dois está além do ego. Sempre que o medo se introduzir em qualquer lugar ao longo da estrada para a paz, isso se deve ao ego ter tentado unir-se a nós nessa jornada e não poder fazê-lo. Sentindo a derrota e enraivecido por isso, o ego se considera rejeitado e vem a ser vingativo. Tal retaliação se constitui de nossas defesas. Doença, projeção de ataque nas outras pessoas. Então, com a doença sendo uma das armas favoritas do ego. Essas defesas parecem ser algo que apenas acontecem a nós. No entanto, como devemos ver agora, houve um segundo de separação no qual estávamos conscientes da natureza ameaçadora da mensagem amorosa de Jesus. Nesse instante, nós rapidamente o jogamos para longe, tão esmagados pela culpa porque, mais uma vez, nos separamos do amor de Deus. Uma reminiscência do instante original em que acreditamos ter jogado o amor fora. Não podemos deixar de negar nossa culpa e projetá-la. Assim, a fonte da nossa aflição é subitamente vista fora de nós. A varinha secreta de condão mágica do ego sendo agitada mais uma vez. O que é percebido como externo pode incluir pessoas, circunstâncias, o clima ou os nossos próprios corpos. A forma é imaterial. Tudo que o ego se importa é em colocar nossa atenção em uma causa externa para o nosso transtorno, refletindo outra defesa bem-sucedida contra a verdade. Vamos voltar na lição.
as defesas não são involuntárias, Jesus disse, né? Nem são feitas sem consciência. Ele fala das varinhas de condão secretas, né? Quando a verdade parece ameaçar aquilo em que queres acreditar. Só parecem ser inconscientes por causa da rapidez com que escolhes usá-las. Olha aqui, vamos voltar lá. Essas defesas, né? Só parecem inconscientes por causa da rapidez com que escolhes usá-las. Naquele segundo, ou até menos, em que a escolha é feita, reconheces exatamente o que queres tentar fazer e passas então a pensar que já está feito. Essa não é apenas uma declaração sobre o que fazemos e como o mundo em si mesmo foi feito, mas como nossos mundos individuais estão continuamente sendo feitos dia a dia. O propósito de um curso em milagres, no contexto dessa passagem, pode ser compreendido como nos ajudando a voltar àquele instante que reprimimos, para que possamos escolher outra vez. Mudar nossas mentes é sem significado, a menos que formos ao momento tomador de decisões, no qual dissemos a Deus: eu não quero você. Minha individualidade e especialismo são mais importantes. Nós precisamos voltar àquele momento, no entanto, ele não está no tempo, sendo o mesmo momento agora que era então. É agora, o mesmo momento agora. Lembra que a gente falou do que é agora? É o instante santo. A cada dia, a cada minuto de cada dia, a cada instante que cada minuto contém, tu apenas revives o único instante no qual o tempo do terror tomou o lugar do amor. O progresso num curso em milagres pode ser medido pela rapidez com que diminuímos a brecha entre o efeito, nossa miséria e dor, e a sua causa original, dizer a Deus que seu amor não era suficiente. Assim, não queremos segurar a mão de Jesus e caminhar para fora do sonho, mas buscamos, em vez disso, trazê-lo ao sonho, para que possamos ser felizes aqui e continuar dizendo que eu existo como um corpo, como um indivíduo, com uma personalidade, com os meus relacionamentos especiais, com os meus prazeres e com as minhas dores, com os meus sacrifícios, meu sofrimento. Olha como eu sofro, a gente vê valor nisso. Ele nos pede para perceber o que estamos fazendo, não o que está sendo feito a nós. Jesus nos pede para percebermos o que estamos fazendo, não o que está sendo feito a nós, não tem nada sendo feito a nós. Esse é o significado da oração. Reconheces exatamente o que queres. Reconheces exatamente o que queres tentar fazer e passas então a pensar que já está feito, empurrando Jesus para longe para preservarmos nosso especialismo, mas culpando outra pessoa por isso. Quem mais? Olha a pergunta de Jesus na lição. Quem mais, senão tu mesmo, avalia a ameaça, decide que é necessário escapar e estabelece uma série de defesas para reduzir a ameaça que foi julgada real? O tu, tomador de decisões, não o ser individual com o qual nos identificamos. O tomador de decisões da mente errada
diz que se escolhermos Jesus, vamos precisar escapar da ameaça que seu amor apresenta ao nosso especialismo. Essa linha é uma versão simplificada do que Jesus discute em Autoconceito versus Ser, do capítulo 31, onde ele nos pede para considerarmos o que precede a dupla imagem de nós mesmos como um pecador e uma vítima inocente. O tomador de decisões, que é uma sombra do instante ontológico, quando nós, como um único filho, avaliamos a expiação do Espírito Santo como uma ameaça, a correção do Espírito Santo ao nosso sonho insano como uma ameaça, rejeitando-a por causa da promessa de individualidade do ego. Aqui está um trecho dessa passagem no contexto da parte das nossas mentes que escolhe esses autoconceitos de pecado e inocência. Contudo, quem foi que fez a escolha em primeiro lugar? Alguém tem que ter decidido em primeiro lugar qual delas escolher e qual abandonar. Alguma coisa tem que ter se passado antes desses autoconceitos. E alguma coisa tem que ter feito o aprendizado que os fez surgir. Essa alguma coisa é o tomador de decisões na mente. Tudo isso não pode ser feito inconscientemente, tá? Vamos voltar para a pergunta de Jesus? Quem mais, senão tu mesmo, avalia a ameaça, decide que é necessário escapar e estabelece uma série de defesas para reduzir a ameaça que foi julgada real? Tudo isso não pode ser feito inconscientemente, mas depois o teu plano requer que esqueças que foste tu que o fizeste, de modo que ele pareça estar fora da tua própria intenção, um acontecimento além do teu estado mental, um resultado com efeitos reais sobre ti, ao invés de efetuado por ti mesmo. Nosso plano requer tal esquecimento, porque se nós nos lembrássemos do que estávamos fazendo, iríamos perceber a insanidade inerente a tentar escapar do medo por uma defesa que nos torna ainda mais amedrontados. A doença é uma tentativa mágica, altamente mal adaptada de tentar resolver o problema do medo na mente, nascido da nossa culpa. Se nós nos lembrássemos, iríamos claramente desistir da defesa, pois ela insensatamente começou com o medo em nossas mentes da aniquilação de um Deus vingativo e voluntariamente termina com a aniquilação, porque nossos corpos inevitavelmente vão morrer. O sistema de pensamento do ego, portanto, não faz sentido, que é o motivo pelo qual o plano requer que nos esqueçamos dele, e o motivo pelo qual o plano do Espírito Santo requer que nos lembremos do que fizemos. Segurar a mão de Jesus, então, significa que, junto com ele, vamos desvelar o plano secreto do ego e vê-lo pelo que ele é. Isso é alcançado por nossa prática diária de vermos a nós mesmos escolhendo as defesas mágicas mal adaptadas. Quando reconhecermos como elas não funcionam, vamos nos sentir motivados pela dor do nosso julgamento e da doença a liberá-las, dessa forma aceitando a expiação. É esse rápido esquecimento do papel que desempenhas em fazer a tua realidade que faz com que as defesas pareçam estar além do teu próprio controle. Mais uma vez, é esse rápido esquecimento do papel que desempenhas em fazer a tua realidade aqui, nesse sonho, nesse corpo,
que faz com que as defesas ou doenças, né, pareçam estar além do teu próprio controle. Nosso pensamento então é: não fui eu que escolhi ficar doente. Algo ou alguém me tornou assim. Não importa se estamos falando sobre uma doença viral ou outros pensamentos negativos. O plano requer que eu acredite que sou o efeito e algo mais, que não sou eu, é a causa. Não perceber que eu estabeleci isso, eu estou secretamente feliz de estar transtornado e doente, mesmo que isso signifique minha morte, significa que eu estou fora da mira. Lembre-se dessas linhas que provocam calafrios. Contempla-me, irmão, nas tuas mãos eu morro. A gente viu isso na lição 135, né? Acho que foi. Mas o que tens esquecido, Jesus afirma aqui, pode ser lembrado. Se estiveres disposto a reconsiderar a decisão duplamente oculta pelo esquecimento. Quando nos esquecemos, o plano do ego, pra gente esquecer mesmo, né? Tudo parece sem esperança. É por isso que Jesus diz que o plano do ego é a prova de tolos. No entanto, por causa da presença do Espírito Santo em nossas mentes, o plano não é a prova de Deus. Tudo o que é necessário para escolhermos o plano do Espírito Santo de desfazer é percebermos que nosso plano não está funcionando. A motivação para aprender esse curso é nossa dor e infelicidade, entendendo que isso vem da nossa escolha e de nada mais. Isso requer que estejamos dispostos a reconsiderar a decisão que tomamos de forma errada, o que é impossível se continuarmos sem mente e nem mesmo soubermos que existe uma decisão para reconsiderar. Então, ponto de partida é que precisamos voltar à mente, onde a decisão foi tomada de forma errada e agora pode ser desfeita. O escudo duplo de esquecimento ao qual já me referi é, primeiro, a culpa na mente que impede que o tomador de decisões escolha a verdade. O segundo, o mundo que nos esconde da culpa. O mundo age como um escudo, porque quando vejo minha culpa em você, não tenho que reconhecê-la em mim mesmo. A culpa na minha mente, da mesma forma, me esconde da verdade de quem eu sou. Além disso, a culpa me empurra para fora da minha mente, para que eu nunca possa reconsiderar a decisão. Porque a culpa é uma decisão, não uma realidade ontológica. Eu escolhi me sentir culpado. E isso a gente pode perceber aqui no sonho. A gente escolhe se sentir culpado por tolices. Para recapitular. Então, porque a minha culpa é uma decisão, não uma realidade ontológica, para preservar minha existência individual. Então, para recapitular, o primeiro escudo é a culpa que me protege de escolher o amor de Deus na minha mente. E o segundo é o mundo e o corpo que me protegem da culpa. Me protegem, né? Protegem coisa alguma. De novo na lição. Então, mas o que tens esquecido pode ser lembrado, Jesus nos disse, né? Afirmou. E se estiveres disposto a reconsiderar a decisão duplamente oculta pelo esquecimento, né? Não lembrar-te disso
é apenas um sinal de que essa decisão ainda está em vigor no que concerne aos teus desejos. Então, não lembrar que a gente tem essa escolha, que a gente pode escolher lembrar, né? Não se lembrar disso, então, é um sinal de que a gente está escolhendo de novo, né? Escolhendo continuar esquecido. Quando não nos lembramos da nossa escolha equivocada pela individualidade, é porque a estamos protegendo. Em outras palavras, esquecer é uma decisão ativa. Não é causado pelo estresse ou pelo envelhecimento, mas pela decisão da mente que diz: eu quero reter minha existência separada, mas não quero ser responsável por sua dor concomitante. Assim esqueço da minha decisão e culpo outra pessoa. Não te equivoques a esse respeito. Tomando isso por fato, Jesus nos diz, as defesas não podem deixar de fazer com que os fatos sejam irreconhecíveis. É o seu objetivo fazer isso, e é o que fazem. Então, o fato não é que eu não sou separado, nem um indivíduo existindo por conta própria, mas sou uma criança de Deus. Esse é o significado do princípio da expiação ou correção, né? A separação nunca aconteceu. O propósito de todas as defesas é nos impedir de lembrar esse fato. E o fato do ego, em contraste, é que nós escolhemos nossa individualidade em vez de Deus. Tudo mais defende essa verdade, então não mudamos nossas mentes. O ego, então, inventa uma história de pecado, culpa e medo, contradizendo o fato da unicidade amorosa de Deus, para nos carregar para fora das nossas mentes, literal e figurativamente. Ele diz que o pecado, a culpa e o medo são fatos, seguidos pelo fato inevitável de que Deus vai nos punir. Nós, portanto, fugimos da mente e fazemos um mundo no qual nos escondemos num corpo. Essa identidade física agora se torna o fato. Meu corpo está doente. Ou sofre por causa do que outra pessoa fez a ele. Nós colecionamos as testemunhas da dor para confirmar a realidade do corpo. Fatos sem base como uma defesa contra fatos sem base. Nós, portanto, nos tornamos ainda mais afastados do único fato do sonho, nossa escolha equivocada contra o verdadeiro fato. E o propósito de um curso em milagres em geral e dessa lição especificamente é de nos fazer lembrar do que fizemos, para que possamos mais apropriadamente esquecê-lo. E antes de continuarmos, o professor Kenneth está pedindo para fazer mais alguns poucos comentários sobre defesas. Lembre-se de quantas vezes Jesus enfatiza que o propósito é tudo. Bastante. Ele diz, por exemplo, que a única pergunta que sempre deveríamos fazer sobre tudo é: para que serve? O propósito é tudo. Entendendo o propósito, vamos entender o significado dos eventos anteriores e nossas defesas. Para que serve? Se nós pensamos na verdade como abstrata, não específica e completa, a forma perfeita do ego se defender contra a realidade é confirmar que o tomador de decisões nunca mude sua mente e escolha o Espírito Santo. Assim ele faz um mundo de especificidade, o oposto da completeza da verdade. Essas especificidades são reunidas para inventar problemas inexistentes, que nós passamos o resto do nosso tempo e energia tentando resolver.
Lembra do exemplo que eu dei para vocês hoje no início? É isso. Essa defesa massiva serve para ocultar o verdadeiro problema, que repousa no fato da mente ter escolhido o ego como professor. Toda a defesa toma os fragmentos do todo, reúne-os sem considerar todos os seus relacionamentos verdadeiros e assim constrói ilusões de um todo que não existe. Então, uma defesa faz um problema inexistente, que parece ser um todo autossustentado. E no contexto dessa lição, o problema ou defesa é a doença, como a gente está vendo, né? O ego nos ensina que a dor está localizada no corpo, uma entidade em e por si mesmo, né? Mas Jesus já nos ensinou que o corpo não fica doente, o corpo é neutro. A mente, ele faz o que a mente manda ele fazer, né? O ego nos ensina que a dor então está localizada no corpo e que o corpo é uma entidade em si por si mesmo. Assim, a causa da nossa inquietação está dentro do corpo, a doença. E o remédio, uma ajuda mágica, é aplicado ao corpo. Mais uma vez, nunca percebermos que o verdadeiro problema repousa na decisão da mente pelo ego. A seguinte passagem do texto ecoa essa discussão no contexto dos nossos sonhos de especialismo. Capítulo 24, tá, gente? Não existe nenhum sonho de especialismo, por mais oculto ou disfarçado em forma, por mais belo que possa parecer, por mais que ofereça delicadamente a esperança da paz e o escape da dor, no qual tu não sofras a tua condenação. Nos sonhos, o efeito e a causa são permutáveis, pois aqui aquele que faz o sonho acredita que o que fez está acontecendo com ele. Ele não reconhece que puxou um fio daqui, uma sobra de lá e teceu um retrato a partir do nada, pois as partes não se adequam umas às outras e o todo em nada contribui às partes para lhes dar significado. É esse processo que constitui a ameaça e não qualquer resultado que possa vir em decorrência. Vamos voltar na lição, gente? Porque agora o professor Kennedy está comentando cada frase e bastante, então depois a gente se perde da lição. Então, Jesus diz, toda defesa toma os fragmentos do todo, reúne-os sem considerar todos os seus relacionamentos verdadeiros e assim constrói ilusões de um todo que não existe, né? Como se eu pegasse pecinhas de um quebra-cabeça gigante, tecesse um no outro, construísse uma ilusão do que seria o todo, mas que não chega nem perto do que é. Tipo, mais ou menos isso, né? E aí é esse processo que constitui a ameaça e não qualquer resultado que possa vir em decorrência. Em outras palavras, o problema não é o que pensamos especificamente que ele é. Ai, lembra que tem aquela lição no início lá que diz que eu nunca estou transtornado pelo motivo que imagino? Nunca, é nunca. Nunca estamos transtornados pelo motivo que imaginamos. Por quê? Porque o ego torce tudo, né? Então, em outras palavras, o problema não é que o que pensamos especificamente que ele é, tipo a dor corporal, o trauma emocional, uma conta bancária vazia, ou um problema do mundo. Não. O problema ou ameaça repousa dentro do próprio processo de escolher a fragmentação do ego. Quando as partes são arrancadas do todo,
vistas como separadas e íntegras em si mesmas, como podem ser vistas como íntegras em si mesmas? É o que a gente acha que a gente é. Vêm a ser símbolos que representam o ataque ao todo. Seu efeito é bem sucedido e elas jamais serão vistas como um todo novamente. Em um sentido maior, as partes separadas são os segmentos aparentemente separados da filiação, cada um pensando que é um todo, uma entidade à parte das outras. O corpo que separa afirma sua realidade. O problema, no entanto, é que, quer pensemos que a questão está no meu corpo, no seu ou no mundo, a dor resultante não vem das minhas experiências específicas, mas do que elas simbolizam. O fato de que eu existo por ter destruído Deus. Bem inconsciente, mas é esse o fato. Mais uma vez, as especificidades vêm a ser símbolos que representam o ataque ao todo e assim simbolizam nossa culpa. Não somos culpados em relação ao que fizemos ou deixamos de fazer, mais do que estamos zangados por causa do que outra pessoa fez ou deixou de fazer. Esses sentimentos apenas representam a escolha da mente pelo ego agressor, tanto ataque quanto auto-ataque. Outra passagem do texto complementa nossa discussão sobre como o ego tenta dar sentido a um mundo inerentemente sem sentido, porque é ilusório, por literalmente fazer um mundo unificado de partes separadas. E essa passagem é do capítulo 28. Não deixes que os teus olhos contemplem um sonho, que os teus ouvidos testemunhem uma ilusão. Eles foram feitos para contemplar um mundo que não está presente, para ouvir vozes que não podem produzir som algum. Pois os olhos e os ouvidos são sentidos sem sentido. E o que veem ou ouvem, eles apenas relatam. Quem ouve e vê não são eles, mas tu, que juntas cada peça recortada, cada fiapo sem sentido e cada farrapo de evidência e fazem um testemunho do mundo que queres. Esse mundo de partes separadas nega o todo, que é o universo de Deus. Tal é o propósito do ego para suas defesas, doença e raiva. E o sucesso aparente da sua missão é testemunhado pela história dos nossos mundos individual e coletivo. Não existe nenhuma brecha que separe a verdade dos sonhos e das ilusões. Não poderíamos pedir uma declaração mais explícita de como o ego esconde de nós o pensamento expresso nessa sentença. Ele nunca quer que estejamos em contato com a parte tomadora de decisões de nossas mentes. Que mente se o ego nos faz acreditar que nós mesmos somos corpos sem mentes? Primeiro a gente precisa reconhecer que a gente é mente, para depois a gente poder ter contato com o tomador de decisões na nossa mente, né? E teme acertadamente o poder da mente de escolher contra ele, pois se o tomador de decisões, uma vez ontologicamente, escolheu por ele ao invés do Espírito Santo, eu posso a qualquer tempo escolher de novo. Por isso o medo do ego, por escolher Jesus como nosso professor agora. Uma vez tendo julgado o tomador de decisões como o problema, só ele pode acabar com sua existência, uma vez que deu a ele sua realidade. O ego inventa as defesas que constituem seu sistema de pensamento, culminando no universo físico, que oculta o fato de que é nossa escolha estarmos por conta própria.
essa escolha da mente é o problema e a doença, não qualquer coisa física. Então, a doença, mais uma vez, Jesus afirma, é uma decisão do tomador de decisões na mente, de ter escolhido o professor errado. Não é uma coisa que te acontece, que absolutamente não buscaste, que faz com que fiques fraco e te traz sofrimento. Esse pensamento é repetido da primeira parte da lição em diante, mas aqui se dirige especificamente à doença. Nosso mundo atesta o fato de que coisas acontecem a nós, eventos além do nosso controle nos tornam felizes ou tristes, saudáveis ou doentes. No entanto, o mundo é apenas uma cortina de fumaça para esconder a decisão fundamental de ser um ego. Esse é o problema. Reconhecer isso é a solução. É uma escolha que fazes, Jesus afirma aqui de novo na lição. Um plano que traças quando por um instante a verdade surge na tua mente iludida e todo o teu mundo parece vacilar e se preparar para cair. O mundo que parece vacilar e se preparar para cair é um mundo separado do especialismo, manifestado em nossa existência física, psicológica, que é a sombra da decisão da mente de ser separada. Olha, mais uma vez essa ideia, gente. Então, o nosso especialismo, o nosso mundo físico separado, a nossa existência física, psicológica, é uma sombra da crença na mente de que era possível ser separado de Deus e fragmentado em bilhões de consciências. Então, é tudo uma sombra. Quando escolhemos Jesus como nosso professor, no entanto, escolhendo a correção em vez do problema, o ego fica com medo e perversamente revida. O ego é enganado por tudo que fazes, especialmente quando respondes ao Espírito Santo, porque nessas ocasiões sua confusão aumenta. O ego, portanto, é particularmente capaz de atacar-te quando reages amorosamente, porque te avaliou como não sendo amoroso e tu estás indo contra o seu julgamento. É aí que ele vai se deslocar abruptamente da suspeita para a perversidade, uma vez que a sua incerteza terá aumentado. Sabe que eu acho que é aqueles momentos que a gente está sendo amoroso e aí tem uma vozinha que diz que tu está sendo... Como é que é aquela palavra? Uma fraude? É isso que o ego faz com a gente. É isso que o ego faz. Mais uma vez, porque ele diz pra gente e a gente acredita que a gente é mau. Mais uma vez, é o mundo da nossa existência individual que vacila e cai. Como uma defesa, nós rapidamente decidimos voltar ao nosso amigo e aliado, o sistema de pensamento do ego. A beleza do pecado, o delicado apelo da culpa, a santa imagem de cera da morte e o medo da vingança do ego que juraste com sangue não desertar. Uma vez que a culpa é escolhida, a gente decidiu acreditar no ego. Isso quer dizer, a gente decidiu acreditar que a gente tinha culpa e que a gente realmente tinha pecado contra Deus e contra o céu. Então a gente escolheu acreditar no ego. A gente deu poder a ele e ele fez a nossa cabeça, vamos dizer assim. Então, uma vez que a culpa é escolhida, ela é projetada no corpo e ficamos doentes. Ou nossa raiva busca tornar alguém mais doente.
por nos ter tratado injustamente. Como explicado acima, tudo isso acontece rapidamente, tão rapidamente, de fato, que esquecemos o problema originado em nossas mentes. Tudo o que sabemos é que estamos zangados, deprimidos e em dor, não tendo memória da sua causa, para imenso deleite do ego. Agora estás doente, para que a verdade possa ir embora e parar de ameaçar aquilo que estabeleceste. Nossos estabelecimentos são defesas que aparentemente protegem nossa existência individual, separada, especial. A verdade, nesse contexto, é espírito, nossa realidade e identidade. É o corpo tangível, como vamos ver em apenas um momento, que parece provar que nossa realidade é qualquer outra coisa além de espírito. Mais uma vez, é a nossa consciência que se deslocou do espírito. Lembra que a gente fez isso muitas vezes nas lições, gente? A nossa consciência se separou e deslocou a consciência do espírito para a consciência num corpo, então agora a gente esqueceu. E agora o que a gente está fazendo com todas essas lições, com o livro-texto, a gente está realocando, vamos dizer assim, já que antes a gente deslocou, então a gente está deslocando de volta, né? Para que a gente volte à nossa consciência do nosso ser verdadeiro, que é espírito. Como pensas que a doença pode ter sucesso em proteger-te da verdade? Nada pode proteger a verdade, nada pode bloquear ou barrar a verdade, porque é a vontade de Deus que a verdade seja mostrada a nós. Então, como pensas que a doença pode ter sucesso em proteger-te da verdade? Porque ela prova que o corpo não é separado de ti e assim tens que estar separado da verdade. Então, a premissa subjacente aqui é que o corpo não é a verdade, porque a verdade é não específica, completa, imutável e eterna, o oposto exato das características do corpo. No entanto, se eu estou identificado com o meu corpo, o que é testemunhado pela minha dor, e o corpo não é a verdade, eu também não posso ser a verdade. Esse é o argumento lógico do ego para nos manter separados dela. Vocês entenderam essa premissa? Esse ego é ardiloso mesmo, né? Sofres dor, porque o corpo sofre e nessa dor te fazes um com ele. Lembre-se de que o ego nos convenceu de que somos corpos, não mentes ou espírito. A gente esqueceu que a gente é mente, que a gente é espírito. E não adianta falar da boca para fora, não acredito que depois que a gente morrer, a gente, não existe morte, a gente é espírito, a gente continua. O ego, nos fazendo acreditar. Nós temos um nome e uma identidade, e corpos ao nosso redor respondem a nós como se existíssemos como corpos. E eu já me referi à lição 190, como o professor Kenneth está falando aqui, onde diz: eu escolho a alegria de Deus ao invés da dor. E então ele declara: se Deus é real, não há dor. Se a dor é real, não há Deus. Ele usa muitas premissas assim, né? Por isso que eu digo que um curso em milagres
é muito racional, não tem nada de... É um ou outro, entende? É um ou outro. Se Deus é real, não há dor. Se a dor é real, não há Deus. Se eu quiser provar que não sou parte de Deus, o que significa que não sou como Ele, imutável, eterno e espírito, tudo o que preciso fazer é estar com dor. Isso estabelece firmemente o fato da minha existência física, o que significa que sou diferente do que Deus criou. Uma vez que minha dor parece muito real, minha identidade como Cristo só pode ser um sonho, balela. Assim a tua verdadeira identidade é preservada e o estranho pensamento que te persegue de que possa ser algo além desse pequeno monte de pó é silenciado e para. Né? Quando a gente fica ouvindo o ego, né? E acreditando no ego, e quando a gente usa essa defesa de doença, a gente escolhe usar essa defesa de doença, né? Sofres dor porque o corpo sofre e nessa dor te fazes um com o corpo e assim a tua verdadeira identidade é preservada, né? Verdadeira está entre aspas, sim, porque nossa verdadeira identidade não é o corpo. Como já discutimos, Jesus com frequência se refere ao corpo que nós pensamos ser tão estrondosamente importante como um pequeno monte de pó. Nós pensamos que somos esse corpo para nos esquecermos do nosso ser glorioso. E a gente não passa de imagens projetadas, imagens holográficas. Mas vê como o poder da crença é tão grande, né? Que se eu for lá na cozinha cortar meu dedo, vai sangrar e vai doer. Seguindo, mas ainda porque a minha consciência, eu me identifico totalmente com o corpo, totalmente com o ego. Então eu experiencio isso. E é exatamente isso que a gente está fazendo de voltar a nossa consciência de ser, é que esse processo amoroso que a gente vai fazendo, um degrau de cada vez, até a gente estar pronto. Pois vejas, esse pó, o corpo, Jesus diz, pode fazer-te sofrer, torcer os teus membros e parar o teu coração, ordenando-te que morras e deixes de ser. Então, o sofrimento e a morte são a experiência de todos, o que parece provar que o mundo é real e o corpo um fato. Se fosse assim, nossa identidade como espírito seria um sonho e nada mais do que um pensamento fugaz. Lembre-se, as defesas do ego têm como seu único propósito nos fazer esquecer a decisão da mente que escolheu o ego em vez do Espírito Santo. Assim, o corpo é mais forte do que a verdade que te pede que vivas, mas que não pode superar a tua escolha de morrer. E desse modo, o corpo é mais poderoso do que a vida eterna, o céu mais frágil do que o inferno, e ao desígnio de Deus para a salvação do seu filho, se opõe uma decisão mais forte do que a vontade de Deus. Lembre-se da maravilhosa linha de Wordsworth, não sei o que é isso. O mundo está demais conosco. O mundo certamente parece representar um poder muito além do de Deus. Esse poder se torna a prova de que o ego triunfou mais uma vez sobre o céu. Olhe para o que podemos fazer. Podemos fazer a vida e depois fazer com que termine. Deus não pode fazer isso, pois Ele cria apenas vida, não morte. Olha só, é muita insanidade. O fato de que podemos
nos estabelece como senhores da vida e da morte. Assim temos poder sobre a vida, o que em última instância nos dá poder sobre Deus. Além disso, o frágil corpo, esse pequeno monte de pó, parece testemunhar a realidade desse pensamento insano de grandiosa insanidade. O desígnio de Deus é o plano de expiação, mas uma vez que a verdade de Deus não tem um desígnio ou plano, isso apenas reflete o fato de que a vontade de Deus e a nossa são a mesma. Essa unidade de vontade transcende toda crença na separação, incluindo a crença de que podemos atacar Deus e nos safarmos disso. O Filho de Deus é pó, o Pai incompleto, e o caos senta-se em triunfo no trono de Deus. Então, gente, a gente está até aqui nessa parte da lição, com Jesus descortinando o nosso inconsciente, descortinando as crenças ilusórias e insanas do ego, porque mais uma vez é assim que ele trabalha nas lições. Primeiro, ele tira da lama do inconsciente, que está lá afundado no inconsciente, todas as nossas crenças insanas que a gente não tem a menor consciência de que são as nossas crenças. Porque como que a gente vai desfazer um sistema de pensamento e escolher outro se a gente não sabe em que sistema de pensamento a gente funciona? A gente não tem ideia do que está no nosso inconsciente. Por isso, inconsciente. A gente não tem ideia o que está nessa lama toda. Só que Jesus vai lá, diz pra gente que isso tudo são ideias inventadas, que não é de modo algum real, mas a gente acredita que é, e por a gente acreditar que é, a gente dá tanto poder, a gente dá realidade a essas ideias inventadas. E elas estão tudo lá, enfiadas no inconsciente, porque... Ui! Caiu tudo, gente! Ai, socorro, peraí. E eu não vou editar essa live hoje, gente. Não vou editar, que não vai dar tempo. Vai tudo assim pro YouTube. Vamos lá. Tá no inconsciente, sim. Tudo escondido lá. E Jesus tá mostrando pra gente toda essa lama, tá? Ele não dá a realidade pra isso. Ele só mostra que a gente dá a realidade pra isso. Então, primeiro a gente precisa olhar para toda essa lama, para toda essa sujeira, para depois a gente começar a reverter esse sistema de pensamento, essa escolha, né? Por qual sistema de pensamento eu quero seguir. Então, até essa parte aqui da lição, ele só tá falando, né, da visão do ego, do que a gente se identifica, de no que a gente acredita, e a gente vai finalizar aqui, ó, daqui um pouquinho, e eu vou seguir para depois fazer a segunda parte da lição, num outro vídeo, e aí lá nessa outra parte é que Jesus com certeza vai entrar para a visão do Espírito Santo em relação a tudo isso, certo? Então, essa última frase que eu vou fazer nesse vídeo é: depois a gente retoma no próximo para não ficar tão perdido, tá? Então, sistema de pensamento do ego ainda. O Filho de Deus é pó, o Pai incompleto, e o caos senta-se em triunfo no trono de Deus. E aqui o professor Ken já comenta: enquanto você acreditar que existe nesse mundo, aceitará como verdade tudo o que está declarado nesse parágrafo. Na verdade, é impossível acreditar que sua vida depende de uma respiração ou sua felicidade repousa sobre os caprichos de outra pessoa, o que todos nós acreditamos, sem aceitar que realmente triunfamos sobre Deus.
De fato, não existe Deus, apenas o ego. É por isso que as pessoas adoram proclamar: eu sou Deus. Seus egos exclamam alegremente: eu existo, e existo porque triunfei sobre o céu. Isso é inconsciente, tá, gente? Mas é assim. É assim que se constitui o nosso ser especial e individual, tá? Então, esse é o significado final que demos para o pecado, que o ego deu, né? Mas nós que demos poder para o ego, então, entende? Não há nenhuma pedra em toda a cidadela armada do ego que seja mais zelosamente defendida do que a ideia de que o pecado é real, a expressão natural do que o Filho de Deus fez de si mesmo e do que ele é. Para o ego, isso não é nenhum equívoco, pois essa é a sua realidade, é a verdade da qual sempre será impossível escapar. Esse é o seu passado, o seu presente, o seu futuro, pois ele conseguiu, de alguma maneira, corromper o seu pai e mudar por completo a sua mente. Lamente, então, a morte de Deus, a quem o pecado matou. E esse seria o desejo do ego, que ele, em sua loucura, acredita ter realizado. Essa é a crença do ego insano, acreditando que matou Deus, que destruiu o céu, que agora o Deus é ele. Certo? Então tá, meus queridos, vamos finalizar esse vídeo aqui para não ficar longo demais e a gente volta com a segunda parte, então, da lição, certo? Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!